No passado, lesões como fraturas e rompimentos de tendões em animais de grande porte poderiam resultar na eutanásia do animal. A pesquisadora Ana Liz Garcia Alves, da Unesp de Botucatu, fala sobre medicina regenerativa em animais de grande porte. Ela e sua equipe pesquisam tratamentos de ponta para curar diversas lesões comuns a equinos e bovinos, melhorando a vida dos animais. O Ciência Sem Limites começa agora. Bem-vindas e bem-vindos. Está no ar o Ciência Sem Limites desta semana. Como vocês puderam ver, o assunto: medicina regenerativa. Ao nosso lado está a professora e pesquisadora Ana Liz Alves. Ela pertence à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia do campus de Botucatu da Unesp. Professora, muito obrigado por participar do Ciência Sem Limites. Eu é que agradeço, João, pela oportunidade da gente poder divulgar o nosso serviço aqui da Unesp, do Departamento de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária da FMVZ de Botucatu. Como vocês podem ver, o assunto vai ser animais, medicina veterinária. Antes da gente entrar no assunto da abertura do programa, eu queria que a senhora falasse sobre a sua formação acadêmica. João, eu me formei em graduação na Faculdade de Medicina Veterinária da USP, em São Paulo. Depois fiz 2 anos de residência em cirurgia de grandes animais. Após isso, já ingressei na Unesp, em Araçatuba, na Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba, onde eu iniciei o serviço de cirurgia de grandes lá. Depois eu tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado, mestrado aqui na FMVZ, doutorado na Faculdade de Medicina, eu fiz na área de patologia, já trabalhando com cicatrização, e fiz meu pós-doutorado recente no Royal Veterinary College, que pertence à Universidade de Londres, na Inglaterra. Fazer pesquisa num país desenvolvido é muito diferente da nossa? Olha, é bem diferente, viu, João? Em termos de material de consumo, de pessoas, você tem pessoas muito bem qualificadas lá, mas em termos de pesquisa, na atualidade de pesquisa, nós não estamos atrás, não. A gente está bem paralelo ao que eles descobrem. Aliás, a maioria dos pesquisadores que eu faço essa pergunta tem essa mesma resposta, quer dizer, nós estamos assim caminhando praticamente lado a lado. Lado a lado, tanto da Europa como dos Estados Unidos. Eu recentemente fui a um encontro onde nós discutimos o estado da arte da medicina regenerativa em equinos. E entre os principais pesquisadores do mundo, existiam 30 pesquisadores lá, e nós pudemos apresentar o nosso trabalho para ser julgado, e ele estava realmente muito próximo aos trabalhos tanto da Europa como dos Estados Unidos. Isso é muito bom para nós. Professor, quem está nos assistindo está ouvindo um barulho aqui ao fundo. É um equipamento de suma importância. Onde é que nós estamos? Que ambiente é esse? Então, nós estamos no laboratório de terapia celular do Departamento de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária da FMVZ de Botucatu, e o equipamento que está ali é um freezer menos 80. Infelizmente, ele não pode ser desligado, porque senão nós perderíamos as células e todo o material que está ali congelado. Detalhadamente, vamos entrar no assunto. Quem está nos vendo deve estar perguntando: o que é medicina regenerativa? Medicina regenerativa, ela propicia o estudo da regeneração, ou seja, do tratamento de tecidos que têm difícil reparação. Então, existem alguns tecidos, eu vou explicar para você, para dar um exemplo, um pouco fora da nossa área. Vamos ver um indivíduo alcoólatra que tem lesões no fígado, ele tem uma cirrose hepática. Então, o que acontece? Ao invés de você ter uma reparação, uma regeneração tecidual, você tem uma cicatrização com tecido conjuntivo e tem uma fibrose. Então, a cirrose hepática é uma fibrose. Essa fibrose faz com que diminua a função do tecido. Então, paralelamente, nós trabalhamos na área ortopédica. Por exemplo, se nós pensarmos numa cartilagem, né, dentro de uma articulação de um equino que a gente trabalha, quando nós temos uma lesão, o que acontece? Você tem um tecido conjuntivo, uma cicatriz no local. Só para dar um exemplo, a cartilagem é aquilo que envolve o osso, sem que o osso fique em contato com o outro osso. Ela protege, né? E ali você tem depois a membrana líquido-sinovial que protege o atrito. E isso pode desgastar. Isso pode desgastar. Gerando dor. Desgastando essa cartilagem, você vai ter um tecido conjuntivo, uma fibrose. Isso faz com que diminua a função da articulação. Aí o cavalo manca. Exatamente, manca, ele sente dor e ele tem uma claudicação, que é a manqueira. Então, o que nós fazemos? Nós tentamos melhorar a qualidade desse tecido
de cicatrização, fazendo com que retorne o mais próximo possível ao original. Quer dizer, e consegue até quase 100% ou 100%? Olha, 100% é difícil a regeneração, mas nós já conseguimos 70%, 80%, então eu acho que a gente evoluiu muito, melhoramos muito a qualidade desse tecido. De que maneira é feito esse tratamento? Olha, o tratamento nós chamamos de terapia regenerativa, dentro da medicina regenerativa. Então nós utilizamos células-tronco, né? Nós trabalhamos aqui no laboratório com células-tronco mesenquimais adultas, né? Você pode ter a embrionária, você pode ter a célula modificada, que são as IPS, mas nós trabalhamos especificamente com células-tronco mesenquimais adultas. Essas células podem vir de várias fontes. Nós utilizamos de fonte de medula óssea, tecido adiposo. Essa cena que nós estamos vendo do cavalo está sendo retirada da medula, é isso? Nós vamos coletar do externo do animal, da região do externo. Então, células da medula óssea. Para serem, depois de coletadas, as células vêm ao laboratório, onde elas vão ser isoladas, vão ser cultivadas e caracterizadas. Aí depois elas podem ser aplicadas, após chegar ao número suficiente que nós desejamos, elas podem ser aplicadas no animal, ou então elas vão ser criopreservadas, no freezer menos 80. Quer dizer, no momento elas podem ser utilizadas, né? Pode ser oportuno. utilizado, sim. Quando precisar ou já de imediato. E depois ela é injetada novamente no animal e isso aí vai se multiplicando e vai produzir o quê? Quando nós injetamos no animal, normalmente nós injetamos, a gente faz uma engenharia tecidual. Então você pode fazer uma engenharia tecidual in vitro no laboratório e depois implantar no animal, ou então você pode já dar subsídios ao animal para ele responder. O que a gente faz? Aplica uma fonte celular, que é a célula-tronco, um arcabouço, que a gente pode usar uma fibrina ou qualquer outro tipo de arcabouço, e também fatores de crescimento, que é como se fosse uma vitamina, né, para a célula. Adubo ali na coisa. É uma receita de bolo, João. A gente mistura ali e dá subsídio para o organismo responder. Essa célula-tronco, o que é uma célula-tronco? Você poderia me perguntar. Basicamente, é uma célula que tem capacidade de autorrenovação e de diferenciação em outros tipos específicos de célula. Então, isso é que faz com que essa terapia tenha sido bem grandiosa e tenha se alastrado pelo mundo todo. É um assunto que nos últimos 20 anos vem ganhando vulto, ou seja, vem ganhando foco. A senhora pode responder isso aí, mas não agora, nós estamos chegando no final deste bloco e eu sei que a senhora não atua sozinha aqui não. Tem uma equipe, né? A senhora tem orientado. Isso, eu tenho orientados, tem pós-doc, tem mestrado e doutorado. A senhora permite conversar com eles? Claro, eles estão super disponíveis. Então, no próximo bloco. Para você interagir com a professora, o e-mail dela está aparecendo aí na sua tela. É anaalves@fmvz.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o campus, www.fmvz.unesp.br. Clique em Departamento de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária. Você vai localizar a professora e conhecer mais. Se você quiser interagir conosco, o e-mail também está aí, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. E para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. No bloco seguinte, nós vamos conversar com integrantes da equipe da professora Annalise. É um instante só, voltamos já já. O Ciência Sem Limites está de volta. O assunto do programa desta semana é medicina regenerativa. Conforme anunciado no bloco anterior, ao nosso lado está o Vitor Hugo dos Santos. Ele pertence à equipe da professora Annalise. Que tipo de pesquisa você desenvolve atualmente? Bom, João, junto com a professora Annalise e o Departamento de Cirurgia e Anestesiologia aqui da Unesp de Botucatu, eu desenvolvo minha pesquisa baseada em osteoartrite. Essa osteoartrite, que é uma doença inflamatória e degenerativa das articulações, comumente acometendo os cavalos atletas, que é a nossa maior casuística hoje. Qual é o sintoma do cavalo? A manqueira, que seria a claudicação. Ele tem essa claudicação juntamente com a queda da performance. O assunto da sua pesquisa é novo? Sim, João. A gente está desenvolvendo agora, devido a esse problema que a gente tem do método de aplicação, a gente está tentando desenvolver um método de aplicação que as células são envolvidas por uma microcápsula, para depois a gente colocar nessas articulações. Ou seja, com o intuito de melhorar a reparação e proteger elas. E a liberação é lenta Isso, é a longo prazo. As células são liberadas lentamente. Até elas serem liberadas, a gente acredita que elas têm os efeitos parácrinos, como a professora falou, que já vai modulando o ambiente para ela agir futuramente.
Depois de concluído isso aí, onde é que você pretende chegar? Vai para o doutorado ou vai para a iniciativa Já privada? vou para o doutorado, defendo agora no começo do ano que vem, já entro no doutorado no seguinte, aí já vou continuar a carreira Você acadêmica. não é de Botucatu, como é que é estar na Unesp em Botucatu? Para mim é um grande prazer de estar participando dessa equipe, já faz 4 anos que eu estou aqui, desde a residência nessa mesma área, e agora continuo no mestrado e ainda vou para o doutorado, então está sendo bem gratificante participar da equipe. E é bolsista, né? E eu sou bolsista da CAPES. Da CAPES. Isso. Sucesso para você na sua empreitada. O Ciências Sem Limites conversa agora com a Jaqueline Brandão de Souza. Ela é doutoranda, pertence à equipe da professora Ana Liz. A maioria dos laboratórios que a gente realiza as gravações, as pessoas, os pesquisadores estão de jalecos brancos. Por que vocês estão de azul? O nosso, João, ele tem cores fortes para não sair do laboratório e evitar a entrada de patógenos que comprometam os cultivos celulares. E o fato do azul barra isso? É para ser uma cor forte que, se ele sair do laboratório, a gente já sabe que a pessoa está andando com ele lá fora, né? Então esse jaleco só pode ser utilizado aqui dentro do laboratório. Esses jalecos, eles não saem do laboratório. Aliás, a Jaqueline é uma das responsáveis aqui por coordenação do laboratório, né? Sim. O que você pesquisa? Eu trabalhei desde a iniciação científica com células-tronco. Na época eu trabalhei com a espécie felina, gatos domésticos, e fiz o isolamento, o cultivo e a caracterização dessas células. No meu mestrado eu trabalhei com células halogênicas e autólogas na aplicação no tendão de equino, para avaliar o comportamento dessa célula e a possível reação inflamatória que ela poderia gerar. No doutorado eu continuo com a mesma linha de pesquisa para averiguar melhor o mecanismo de ação dessa célula. Gostaria de agradecer que desde a iniciação científica eu recebo bolsa, no caso, na época, na Fundação de Amparo à Pesquisa ao Estado de São Paulo, a FAPESP, no meu mestrado também. E no doutorado eu fui contemplada inicialmente com a Bolsa CAPES Pro PG e atualmente com a Bolsa CNPq. Onde é que você quer chegar? João, eu gostaria de trabalhar em alguma empresa relacionada à célula-tronco. E gostaria de aproveitar e divulgar que no ano de 2017, em março, nós realizaremos um curso de medicina regenerativa. Perfeito. Pessoal, acesse o site www.fmbz.unesp.br. Parabéns e sucesso na sua empreitada. Muito obrigada. O Ciências Sem Limites conversa agora com o João Pedro Faito. Ele também pertence à equipe da professora Ana Liz. João Pedro, qual é a sua rotina aqui no laboratório de terapia celular? Então, João, aqui a gente auxilia os outros projetos também na rotina do laboratório, no cuidado com as próprias células, também na aplicação das células desses outros projetos. E também quando há necessidade da rotina, a gente auxilia os residentes também nessa rotina do serviço de cirurgia. Que tipo de pesquisa se desenvolve? Então, João, eu trabalho também com a linha de pesquisa na ortopedia. Eu trabalho com a laminite, que é conhecida popularmente como aguamento, que nada mais é que a inflamação das lâminas do casco. Ela pode ser secundária ou primária ou outras enfermidades. E isso impossibilita o animal de andar... Isso, o animal sente muita dor, o animal não consegue caminhar, dificuldade até de alimentação, na locomoção para alimentação, né? E você utiliza células troncos nessa sua pesquisa, no tratamento? Sim, nós avaliaremos a aplicação de células-tronco na fase aguda, mas inicialmente nós estamos isolando e padronizando o tipo celular do casco, que são os queratinócitos. Após essa padronização, a gente possa então avaliar a medicina regenerativa, como que vai atuar nesse processo biológico. Qual tipo de tratamento? Isso, como que a célula-tronco vai atuar no processo biológico da laminite. Parabéns e sucesso na sua empreitada. Obrigado. O Ciências Sem Limites conversa agora com a Betsabéia Milani. Ela é mestranda e pertence à equipe da professora Ana Liz. O que você pesquisa atualmente? Atualmente eu estou auxiliando nas pesquisas dos meus outros companheiros de equipe. O meu projeto será relacionado a problemas articulares. Eu trabalho com o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Ele será administrado intraarticular
para investigar possíveis processos inflamatórios e a partir do PRP eu vou processar um derivado, que é o lisado plaquetário, para ver se a gente consegue diminuir a inflamação que ocorre dentro da articulação. E por que você objetivou o PRP? Ele é um concentrado de plaquetas do qual ele é rico nos fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento favorecem a reparação tecidual, favorecendo a reparação e diminuição do tempo que ocorre. E vai para o doutorado. Com certeza. Parabéns e sucesso. Obrigada. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. No bloco seguinte, a nossa conversa continua com a professora Annalise Alves, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia do campus de Botucatu da Unesp. Um instante só, voltamos rapidinho. Está de volta o Ciência Sem Limites. Como vocês podem ver, o programa desta semana está falando sobre medicina regenerativa. Sobre este assunto está a professora e pesquisadora Annalise Alves, aqui do Departamento de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia do campus de Botucatu da Unesp. Parabéns pela equipe, hein? São elementos engajados com objetivos de futuros excelentes profissionais, né, professor? Sim, são todos, eu pego bem no pé deles, todos trabalham muito, né? Porque a pesquisa você tem que começar e ir embora, não tem tempo, não tem noite, não tem dia, não tem feriado, então tem que trabalhar, quer dizer, tem que se dedicar. As células que não fica esperando, né? Fala, amanhã é feriado, volto só depois. Mas graças a Deus, eu estou com muita sorte agora, tenho uma equipe muito boa. E a maioria bolsistas também, né? A maioria bolsista, né? Eles têm que se manter que já denota aqui uma qualidade nos trabalhos apresentados aos órgãos de fomento. E também, se você é bolsista, você tem condições de se dedicar integralmente à pesquisa. Isso pra gente é muito bom, né? Senão a pessoa tem que trabalhar e aí fica complicado, né? Quem ganha, além deles, é a ciência. Sim, com certeza. E além desses alunos de mestrado, doutorado, também tem uma equipe que meus colegas de disciplina, professor Carlos Russo, professor Celso Antônio Rodrigues, que ganhou como diretor agora da FMVZ, e o professor Marcos Jun Watanabe, que também participam dessa equipe, né? Cada um tem seu foco específico de Aliás, pesquisa. o Marcos já participou aqui. O Marcos já participou, fez um belo programa aqui com vocês. E também nós trabalhamos em conjunto com a professora Helenice Defini, e do Hemocentro, ela nos ajuda muito, faz uma pesquisa paralela com a gente, com as células-tronco, e também a professora Marjorie, que ajuda muito na caracterização das células com o citômetro de fluxo. Quer dizer, não dá para ficar isolado só no laboratório de terapia celular, a gente tem que trabalhar em conjunto. É multidisciplina. Multidisciplinar. Aqui, né? E a gente tem uma colaboração, e trabalhamos junto, pertence ao nosso grupo internacional, onde eu fiz o meu pós-doutorado, que é o professor Roger Smith, e o pesquisador Jay Dudia, que trabalham em colaboração e a gente faz uma troca de resultados muito interessante. A senhora falou de todas essas pessoas e no primeiro bloco, no final, eu havia falado. É recente o estudo nessa parte de medicina regenerativa? De poucos anos para cá, né? Ele vem uma questão de uns 10 anos para cá, mas vem evoluindo muito as pesquisas. Então eu acho que a gente teve uma melhora na reparação, uma melhora na função, né, dos tecidos. Então hoje a gente tem, na medicina equina, tem evoluído muito, porque algumas lesões que antes você até tinha que parar o animal, o equino não poderia mais correr, mais ir para provas de western, principalmente os cavalos quarto de milha. Hoje, você tratando, você propicia que o animal volte à atividade atlética, e isso é muito bom para todo o mercado de medicina equina. Quem em casa deve estar perguntando, mas essa medicina regenerativa, que benefício traz para o animal? Olha, ela traz muito benefício, porque a partir do momento que a gente trata várias enfermidades, como as tendinites dos equinos, nós tratamos lesões de cartilagem, então as artropatias de um modo geral, nós tratamos também alguns tipos de fratura, o osso ele já se regenera por si só, mas podemos ajudar e facilitar essa regeneração da fratura. Nós podemos tratar lesões ligamentares também, podemos tratar lesões da região mais distal do casco do animal, que são as laminites. Então, a célula-tronco, além de ela ter essa questão de essa ação direta de diferenciação em tecidos, nós temos uma ação indireta também, através da produção de mediadores
que nós chamamos de efeitos parácrinos, onde indiretamente ela vai estimular uma resposta do organismo para facilitar essa reparação ou então atuar como imunomodulador ou até como um anti-inflamatório. Para quem está nos vendo, dá um exemplo de algum caso, porque vocês recebem animais aqui da região, de áreas, de criadores, de fazendeiros, de regeneração, que o animal aqui chegou no estado e saiu de que forma? Olha, eu tenho um exemplo muito interessante, a gente tem vários, né? Sim. Mas tem um marcante, né? Tem um marcante que foi uma égua de alto desempenho atlético, que ela teve uma lesão do tendão superficial, digital superficial, e essa lesão era de aproximadamente 60% do tecido, uma lesão muito grande. Esse animal, fatalmente, ele seria descartado das provas atléticas. E ele veio aqui, nós fizemos o diagnóstico e fizemos o tratamento com células-tronco cultivadas. Nós fizemos 10 milhões de células-tronco mesenquimais adultas, de origem da medula óssea, dentro do tendão deste animal. E esse animal foi tratado conjuntamente com fisioterapia e ele foi sequencialmente aumentando, voltando à sua atividade atlética e voltou a ser campeão na modalidade de apartação, que é uma modalidade dessas provas de Western do quarto de milha. Ele voltou para a atividade? Voltou para a atividade, ganhando em primeiro lugar. Isso para a gente foi muito bom, isso é muito satisfatório. O criador deve ter ficado assim? Ficou muito. Você falar Annalise para eles, é um cavalo que não era nem daqui da região, era de Campo Grande, longe daqui. Então é muito interessante. Para quem está nos vendo, tem um animal assim com problemas, é só entrar em contato aqui? Como é que faz? Pode entrar em contato, a gente vai avaliar o caso, porque também existe... Tem algum telefone específico? Olha, a gente pode usar o telefone 143880-2025. Está aparecendo aí na sua tela. Ou 3880-2034, que é do Serviço de Cirurgia de Grandes Animais. Vindo esse animal aqui, o importante, João, é a gente analisar o caso. Porque também não é para qualquer lesão que a gente pode utilizar a célula-tronco. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então você tem a indicação e aí você tratando criteriosamente, você com certeza vai ter um bom resultado. Agora, além da pesquisa, do ensino, vocês têm a parte de extensão. Vocês ministram cursos também, né, professor? Olha, nós ministramos curso e é muito interessante porque, principalmente na nossa área, a atividade de pesquisa, ensino e extensão caminham juntos. Então a gente está fazendo a extensão através de curso ou através de aulas, que os alunos eles vêm aqui e aprendem e são muito felizes porque eles têm a oportunidade de aprender na prática junto com o professor. Essa atividade associada de extensão e ensino geram algumas dúvidas que nós vamos investigar na pesquisa. E aí, essa investigação, ela traz benefício para o próprio ensino e para a extensão. Então, é um trabalho em conjunto, é um ciclo. Não tem como. Isso é uma roda viva e é muito gostoso trabalhar dessa forma. Parabéns, viu, professora? O que eu não perguntei, que a senhora gostaria de destacar, estamos chegando no final do programa. Olha, muito obrigada aí, né, pela atenção de vocês, mas o que eu gostaria de destacar é que a medicina regenerativa, ela é uma alternativa muito interessante para o tratamento de lesões de difícil recuperação. A gente faz aqui um tratamento específico para equinos e grandes animais, mas também fazemos estudos translacionais que podem ser utilizados, inclusive para a medicina humana. Eu gostaria também de enfocar que esse estudo, infelizmente, ele é muito oneroso, muito caro, porque o nosso material de consumo ele é quase todo importado. Então, nós precisamos das agências de fomento, a qual eu agradeço, a PESP, CNPq, CAPES, pelo auxílio e por possibilitar, inclusive, bolsas aos meus alunos para que a gente prossiga com essas pesquisas. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Parabéns pelo seu trabalho, pelas suas pesquisas e principalmente por dar mais qualidade de vida aos animais. Isso eu acho que é o principal. A gente atuando na qualidade de vida, você melhorando a função do animal, você vai melhorar a qualidade de vida deles. Isso para a gente é muito benéfico. Parabéns. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail está aparecendo aí na sua tela, o e-mail dela, evidentemente. É anaalves@fmvz.unesp.br. Se quiser rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Você pode baixar o aplicativo TV Unesp e assistir os nossos programas em qualquer plataforma, seja Android ou iOS. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Até lá!